Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do CATIA. Nesse vídeo a gente vai tratar de peças que apresentam algum padrão. Inicialmente vamos considerar peças com padrão circular, como essa daqui, ó. Essa peça aqui é como se fosse uma tampa, né? A gente tem, como se fosse um cilindro aqui está a espessura desse cilindro de 20 milímetros, o diâmetro externo de 150, e nessa tampa tem vários furos aqui, ó, por onde passariam, por exemplo, parafusos que prenderiam essa tampa em algum outro componente, né? Aqui está especificado que são 12 furos com um diâmetro de 12 milímetros, e o diâmetro em que está posicionado esses furos é esse diâmetro aqui de 110 milímetros, ok? Então vamos tentar fazer essa peça no CATIA. O meu CATIA já está aberto aqui, né? Vou vir aqui em arquivo, novo, e a gente quer fazer uma peça, então o tipo do arquivo é uma parte, dou um ok, que vou deixar o nome padrão, ok. Então para fazer a peça inicialmente, vamos fazer um cilindro. Então vou fazer um sketch. Quero o meu sketch nesse plano YZ, cliquei, abri o sketch, e aí vamos definir um círculo. Então, vou posicionar a origem do círculo na origem do meu sistema de referência, cliquei fora, defini o círculo, e agora vamos restringir. Então, vou clicar em Constraint, e a única restrição que eu preciso é do diâmetro do círculo. E está colocado aqui, está completamente restringido. Agora, qual que é a dimensão que eu tenho que ter? Essa daqui, ó, de 150. Então, vamos voltar lá. 150 milímetros, dou um ok, e aí está definido de forma apropriada o nosso sketch. Posso sair, e agora vamos extrudar esse círculo, né? Então vou vir aqui em Pad, tem que selecionar o perfil, selecionei o perfil, e o comprimento da extrusão, de 20 milímetros. Aqui o preview, e está ok, certinho. Agora vamos fazer os furos, né, que tem nesse perfil. Agora, em vez de fazer os 12 furos, vamos fazer só um furo e usar a ferramenta de padrão para gerar os outros. Então, eu vou fazer um sketch, novamente, fazer nesse plano frontal aqui da peça. Aí vamos definir um círculo que vai representar o nosso furo. Vou colocar ele coincidente com o eixo vertical. Aqui dá para ver a restrição de coincidência. E vamos terminar de posicionar o nosso furo. Então, aqui a distância do centro até a origem, que seria o raio, né, que está posicionado o centro do furo, vai ser a metade de 110 milímetros. 110 milímetros é o diâmetro. A metade dá quanto? 55. Tá ok? E o diâmetro do nosso furo é de 12 milímetros. Então, vou colocar aqui o diâmetro, 12 milímetros. Só confirmando, vou voltar aqui no desenho, ó, 12 milímetros cada furo. Bom, então está completamente definido o nosso esboço, vamos sair. E aí a gente quer remover material para gerar o furo, então a gente vem onde? No Pocket. Aqui eu vou selecionar o perfil, está selecionado, em vez de especificar a dimensão, a gente pode falar até o próximo, ou até o último, né? Aqui até o próximo já é suficiente, vai até a próxima superfície, e rotacionando a peça dá para ver que vai ir até o final da peça. Dou um ok, está finalizado o nosso furo, certo? Então, agora a gente vai fazer o padrão circular. As ferramentas de padrão, elas estão localizadas aqui nessa parte aqui, ó, do CATIA, ó, onde está o meu mouse que eu estou movimentando. Então, essa ferramenta aqui, ó, é de padrão retangular. A gente quer de circular. Então, ó, eu clico na setinha que está do lado aqui, ó, do padrão retangular. Cliquei, abre as opções, e a segunda aqui é de padrão circular. Cliquei na ferramenta, vai abrir a caixinha de seleção. E aí, a gente pode definir o padrão circular de várias formas diferentes, né? Aqui, os parâmetros que a gente vai especificar, a gente pode especificar as quantidades e o ângulo total, as quantidades e o espaçamento angular, o espaçamento angular e o ângulo total, uma coroa completa, as quantidades e espaçamento angular desigual, né? No caso, a gente vai ter furos espalhados ao redor de toda a circunferência, né? Então a gente pode escolher aqui a coroa completa. E a quantidade são 12 furos. Agora, a gente precisa especificar uma direção de referência. Essa direção de referência é para o programa saber onde que vão estar espalhados os nossos furos aqui, né? A gente sabe que vai estar distribuídos nessa face, né? Então, no nosso caso aqui, o elemento de referência pode ser justamente esse plano aqui, ó.
Se eu clicar aqui no plano para selecionar aqui o elemento de referência, ele já mostra aqui, ó, a indicação de que os 12 furos vão estar aqui, né? Mas tem que tomar cuidado. Aqui, ó, a gente tem que especificar também o objeto que a gente vai querer fazer o padrão. Esse objeto aqui, ó, por padrão, e me desculpem o trocadilho, né? Ele é o sólido atual. E o sólido atual, quem que é? É o nosso cilindro com esse furo. Então, ele vai rotacionar 12 vezes aqui, ó, colocar 12 posições diferentes aqui do nosso cilindro com furo. Se eu clicar um preview, olha, não tem nenhum furo aqui, ó, não tem nenhum furo, justamente porque está fazendo parte do nosso padrão não só o furo, mas também o cilindro. Então, para a gente corrigir isso, o objeto aqui a gente tem que selecionar só o furo. Então, eu vou abrir aqui a árvore de especificação da nossa peça, e o nosso furo é o Pocket 1. Então, vou selecionar o Pocket 1. Aqui dá para ver que o Pocket 1 foi selecionado, vou apertar no Preview agora. Apertei e aqui dá para ver os furos todos como deveriam estar. Cliquei em OK e estão aqui. Então, a nossa peça está concluída, né, do padrão circular. A gente pode alterar o nome aqui, ó, com Alt Enter ou clicar com o botão direito lá em Propriedades, vir na abinha de Produto e dar um nome aqui, Peça Padrão Circular, por exemplo, ou Tampa, o nome que a gente quiser, né, depende da nossa peça. E aí, se quiser salvar, é só vir aqui em Arquivo e salvar como. Ok, então vamos fazer agora a nossa segunda peça, que seria uma peça de padrão retangular. Então, vou dar um novo e um part. E aqui também vou deixar o nome padrão. E aí, vamos dar uma olhada aqui em qual peça que é essa, né? Então, ela está aberta aqui na minha segunda aba do meu leitor de PDF, e essa peça aqui. É como se fosse um trocador de calor de um componente eletrônico. O pessoal da eletrônica aí acha que muitas das vezes não vai utilizar, né? O CAD aqui é um exemplo de uma peça que talvez desperta mais o interesse do pessoal. Então, aqui estão especificadas as dimensões, né? Então, para fazer essa peça, vamos inicialmente extrudar essa parte aqui de baixo, né? E partir daí. Então, vamos voltar lá no CATIA, eu já criei a peça nova. Então, inicialmente eu vou fazer um sketch. Vou selecionar este plano daqui, que é o plano XY. Claro, pessoal, para fazer a peça, a abordagem pode ser a que vocês preferirem, né? Aqui eu estou fazendo uma abordagem que vai facilitar o uso da ferramenta de padrão. Então, aqui eu defini um retângulo, né? Vou restringir agora o meu retângulo. E aqui eu vou mostrar para vocês como definir uma simetria, por exemplo. Quando a gente está usando a ferramenta de restrição, a gente sempre clica com o botão esquerdo no que a gente quer restringir. Depois, no que a gente quer restringir esse daqui com respeito a quem, né? Eu quero restringir com respeito a esse cara daqui, ó. Aí, no caso, ele vai dar distância por padrão. Se a gente clicar com o botão direito, aparecem outras opções. Por exemplo, a gente quer definir um ângulo, paralelismo, perpendicular e assim por diante. E para definir simetria, aqui tem essa opção aqui, ó, permitir uma linha de simetria. Se a gente clicar aqui, ele vai abrir uma outra opção de clique para a gente selecionar justamente a linha de simetria. No caso aqui eu quero que seja simétrico com respeito ao eixo vertical. Então eu cliquei aqui, ó, e apareceu aqui, ó, o símbolo, né, de simetria entre essas duas linhas aqui, ó. E se eu clicar no símbolo com o botão esquerdo aqui, ó, ele indica para mim, inclusive, qual que é a linha de simetria, tá? E para comprovar isso, ó, se eu arrastar aqui, dá para ver que está simétrico. Vou aplicar a mesma condição de restrição para essas linhas verticais. Então, clico lá, clico aqui, sempre com o botão esquerdo. Depois, eu clico com o botão direito, permitir linha de simetria, agora com respeito ao eixo horizontal. E aí está simétrico também. Agora, cliquei duas vezes ali, vamos definir essa distância e essa distância. E lá na nossa peça, quanto que elas valem, né? São essas duas cotas aqui, ó, de 80 e de 80, tá? Então, vamos voltar aqui. Aqui vai ser 80 milímetros e 80 milímetros. Vou apertar um ESC aqui, ó, porque a ferramenta de restrição ainda está selecionada. Então, apertei ESC. O esboço está completamente definido. Vamos sair. E aí, agora a gente vai extrudar. Qual perfil que a gente vai extrudar? Esse que a gente acabou de criar. E qual que é essa dimensão? É de 20? É de 20. Está aqui definido a dimensão.
Então 20 milímetros, preview, ok. Agora, como no caso do padrão circular, aqui a gente vai criar apenas uma hastezinha, né? Apenas uma hastezinha dessas daqui. Então, vamos fazer aqui um novo sketch, fazendo esse plano de cima aqui da peça que a gente já criou. E aí fazer um retângulo. Aqui, ó, não consigo, já do começo, selecionar esse cantinho aqui no meu CATIA. Então, eu posso fazer aqui de fora, ó, o retângulo. E aí a gente adiciona a restrição para ficar coincidente depois. Então, aqui, ó, vou clicar no ponto. Certo? O ponto ficou laranja e aqui eu quero selecionar também o ponto. Talvez está muito longe aqui, ó, a gente pode dar um zoom, certo? Para ver melhor. Então aqui, ó, no ponto. Aí aqui por padrão ele vai abrir uma cota, mas eu não quero uma cota. Eu clico no botão direito, vem em coincidência. As outras restrições que eu preciso são duas, né, de dimensão. Como que eu sei qual restrição que eu preciso, né? Eu posso clicar aqui na linha branca, ó, e tentar arrastar. E aí, a movimentação livre aqui da geometria dá uma ideia. Ó, eu consigo movimentar tanto na vertical quanto na horizontal aqui, certo? Então, preciso de duas cotas aqui. Então, vou dar um duplo clique, definir a cota vertical, ó, horizontal e a cota vertical. Aqui, como eu dei um duplo clique, a ferramenta continua selecionada, aperto o ESC para desabilitar. E agora vamos definir essas dimensões. E eu vou voltar aqui no desenho para conferir. Aqui, ó, uma dimensão de 5 ao longo de uma direção e de 5 ao longo da outra. E dá para ver aqui na vista superior que é um quadradinho, né? Então é 5 por 5. Então vamos voltar aqui. Aqui é 5, ok. E esse outro aqui também é 5. Tá ok. Aí o esboço está completamente definido. Vamos sair. Vamos fazer um pad para extrudar esse quadradinho. E essa dimensão aqui vai ser de quanto? Vai ser de 90 menos 20, certo? Que vai dar essa dimensão aqui. Então dá 70. Então aqui vamos colocar 70. Dá um preview. E está aqui nossa aletinha. Está definida ali. E aí agora vamos fazer o padrão, né? Vamos repetir essa aletinha para preencher aqui todo o nosso trocador de calor. Então basta a gente clicar aqui no padrão retangular. E aí aqui a definição do padrão retangular é similar à definição do padrão circular. Aqui a gente tem um pouco de opção a menos, né? A gente não tem, por exemplo, uma coroa completa, porque não se aplicaria esse caso, né? Aqui vamos colocar justamente essa primeira opção aqui, a quantidade e o comprimento total. Então aqui, quantidade e comprimento total. Aqui vamos selecionar primeiro qual objeto a gente quer utilizar para fazer o padrão. Não vai ser o sólido corrente. Vamos abrir aqui e selecionar o pad 2. Aqui a direção de referência, o elemento de referência vai ser o plano novamente, onde o pad aqui foi criado. E aqui dá para ver, ó, que já apareceu o primeiro pad aqui. A gente só tinha duas instâncias, né? E a primeira repetição está para o lado errado aqui, ó. Tá vendo que está saindo da peça em vez de ir entrando na peça? Está no lado errado. Então aqui a gente pode reverter aqui, ó, para trocar a direção que vai ser criado o padrão, tá? Então aqui tá ok. Aqui a gente vai querer, vamos contar lá quantas repetições? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 repetições. Então, vamos voltar aqui. 11 repetições. E o comprimento total seria para dar lá no final, né? Poderia ter dado aqui, né? Se a gente pegar, aqui tem 5 milímetros, certo? O comprimento total aqui é de quanto? De 80. A gente tem que subtrair esses 5, então vai dar 75. Então aqui vai ser 75. E aí, com essas opções, dá para ver que o último vai ficar coincidente na aresta aqui como deveria estar, certo? Agora aqui a gente está fazendo o padrão retangular, mas ao longo de uma direção só. A gente pode já fazer aqui, inclusive, ao longo de uma segunda direção. Tem uma abinha aqui, ó, na ferramenta para a gente definir isso. E aí, como a peça é simétrica, ela é quadrada, aqui vai ficar igual. Então, aqui eu vou colocar o número de padrões, né, o número de repetições e o comprimento. Aqui vão ser 11. E aqui vai ser 75. Posso clicar aqui de fora, que ele vai mostrar
atualização aqui do desenho. A gente pode clicar em Preview. E aqui dá pra ver, tá meio bagunçado por conta das linhas laranjas, né? Mas como que vai ficar a peça? Se eu clicar em OK, cliquei fora, e aqui está definida a nossa peça como especificada no desenho técnico, tá ok? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham aprendido aí como fazer padrões tanto circulares como retangulares. E até a próxima, pessoal!